Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso assunto vai ser gramática. Meu nome é professor Adalberto Souza ou professor Beto. Nosso conteúdo de hoje é vozes verbais. Opa, será que a gente está ouvindo vozes? Não, nosso conteúdo é vozes verbais. Então vamos lá. O que são as vozes verbais? As vozes verbais são a análise sintática dos elementos que fazem parte do verbo. Pô, professor, complicou. Como o verbo está colocado dentro da frase. Qual voz ele está utilizando? Eu tenho três: a voz ativa, a voz passiva, dividida em analítica e sintética, e a voz reflexiva. Vamos apenas observar os exemplos agora. Voz ativa: eu vi o menino no parque. Voz passiva: o menino foi visto por mim. E voz reflexiva: eu vi-me ao espelho. Ah, professor, ainda está um pouco complicado, mas calma, já vamos facilitar isso. Então vamos tudo. Primeiramente, a voz ativa. Olha o conceito. A voz ativa é usada quando o sujeito gramatical pratica a ação do verbo. Então vamos observar. Eu comi o bolo. O sujeito é o agente da ação e ele pratica ela. Beleza? Fácil. Vamos à próxima. Voz passiva. É usada quando o sujeito da gramatical sofre ação. Eu quero que vocês observem o seguinte. Quem sofre a ação é o sujeito, tá? Só guardar esse conceitinho aí. Ela pode ser dividida em analítica ou sintética. Então vamos analisar as duas agora. Vamos analisar como elas são formadas. Primeiro, a analítica. Ela é formada utilizando sujeito paciente, o verbo auxiliar, ser, estar ou ficar, o verbo principal no particípio. Professor, não lembro o que é particípio. Só lembrar, o verbo tem que terminar em ado, edo ou ido. Beleza? Facinho aí a dica, hein? Mais o agente da passiva. Então vamos observar a frase. O café da manhã foi tomado por Bia logo cedo. Professor, eu não consegui identificar os elementos. Então acompanha comigo. Foi é o nosso verbo auxiliar. Tomado, ado, edo, ido, verbo no particípio. Por Bia é o agente da passiva. Observa que a Bia, ao invés dela falar a oração, ela fazer a ação, ela está sofrendo a ação. O café da manhã está na frente. Não é Bia toma o café da manhã? Aqui está ao contrário. O café da manhã foi tomado por Bia. Isso é a voz passiva. O sujeito é passivo na ação. Facinho aí. Vamos a outra voz, a sintética. Mais fácil ainda, hein? Essa é facinho. Também chamada de voz passiva pronominal. Pronome, quer dizer que tem algum pronome aí no meio. Vamos observar. Devido ao uso do pronome se, formado pelo verbo conjugado na terceira pessoa do singular, ele, ou a terceira pessoa do plural, eles, observa a frase. Tomou-se o café da manhã. Tomou, ele tomou. Mais o pronome se, voz passiva sintética. Então observem, tem uma estrutura fixa na formação desses períodos. Tem que acompanhar sempre isso para lembrar, beleza? Vamos lá. Vamos fazer a análise sintática agora dos elementos para a gente ver o sujeito agente da ação e o sujeito paciente. Primeira frase, a voz ativa. Aspiramos a casa toda. Quem aspirou? Nós, sujeito oculto. Então, nós aspiramos a casa toda. O sujeito está na ativa, na voz ativa. Ele faz a ação. Vamos à voz passiva. A casa toda foi aspirada por nós. Vamos observar a formação, tá, dessa voz passiva. Foi, verbo auxiliar. Aspirada, ado, edo, ido, particípio, por nós. Sujeito a casa toda, verbo auxiliar foi, verbo principal aspirada e o agente da passiva por nós. Fácil, hein? Essas dicas ficam bem simples. Voz reflexiva. Vamos prestar muita atenção no conceito. É um conceito bem simples. O que acontece na reflexão? A ação vai e volta no sujeito. Como assim, professor? Observe a frase. Atropelou-se em suas próprias palavras. Ele mesmo se atropelou. A ação vai e volta sobre o sujeito. Facinho aí, tá? Professor, tem alguma dica? Não. A dica é sempre observar o verbo. O verbo vai te ajudar a perceber essa ação, esse movimento que acontece. Então vamos fazer uma revisão básica hoje. Existem quantas vozes? 3. Ativa, passiva, dividida em sintética e analítica, e voz reflexiva. O que muda de uma voz para outra? A questão do sujeito e do verbo. Cada um possui uma dica. Sempre necessário lembrar.
Voz ativa tem a presença de apenas um verbo. Voz passiva, na analítica, eu tenho verbo auxiliar, verbo no particípio ado, edo, ido. Na sintética, eu tenho o pronome se e o verbo na terceira pessoa do singular ou do plural. E na reflexão, a ação vai e volta sobre o sujeito. Tá? Essa foi uma aula de gramática. Por favor, lembrar, gramática é necessário sempre revisar, porque são elementos de escrita e de fala. Até a próxima aula e muito obrigado!